Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, trouxe mais uma palavra, é o segundo vídeo, e espero alcançar o seu coração, que essa mensagem venha lhe trazer alguma resposta, tirar alguma dúvida de alguma questão que você esteja passando. Ela sempre tem o seu destino, né? Como eu sempre digo aqui. Então, ela está em 2 Timóteo, capítulo 3, quer dizer, o capítulo 13, o versículo, vou ler do 10 ao 13. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedendo propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém? Então, nós vemos aqui Paulo falando a Timóteo, né? Da perseguição que ele sofreu. Ele foi o mais perseguido, né? Ele sofreu muito em suas perseguições. Ele era muito devoto. Paulo foi muito dedicado à obra de Deus e ele sofria essas perseguições. Então, hoje em dia, acontecem as mesmas coisas, porque sempre que resolvemos seguir os caminhos de Jesus, começam as perseguições, a gente sabe disso, muitas pessoas. Até esse dia eu estava vendo um vídeo de uma mocinha bem nova, assim, cheia de piercing, cheia de toda assim moderna. Me chamou a atenção porque ela disse: o que esses crentes estão pensando, que a gente quer perseguir eles, a gente quer distância deles. Bem assim ela disse. E eu achei interessante porque não é esse tipo de perseguição, né, que a gente fala, não é a perseguição aqui tipo a de Paulo, né? Perseguiam, que nem a de Jesus, que nem a dos apóstolos, para prenderem, para porem atrás das grades, até para matá-los. Então, a nossa perseguição, ela é diferente, não é uma perseguição quando a gente se refere a esse tipo de perseguição, de quererem nos apedrejar, de quererem nos... Não, a perseguição nada é mais do que você receber rejeições das pessoas que você gosta, de seus amigos, porque automaticamente, sabe assim, que é uma coisa tão... se você entrar para uma igreja, você já a pessoa já começa a se afastar de você. Dá a impressão assim que talvez ela não se sinta bem do seu lado, porque acha que é pecadora, porque está longe dos caminhos de Deus, então ela prefere ficar mais à distância. Não é nem por mal, mas tem pessoas que elas não suportam, não é você, elas não suportam o que você carrega em você, né? Você carrega o que? É uma luz. Quando a gente começa a seguir Jesus, a gente começa a carregar. Estou fugindo aqui da luz. A gente começa a carregar a luz de Jesus e muitas vezes isso incomoda as trevas. Não são as pessoas, porque
porque as pessoas, elas nem sabem desse lado espiritual, né? Então as pessoas, as trevas, elas se achegam a pessoas de nossa família, de nossos amigos, das pessoas que gostam de nós. Por quê? Porque elas acham que ali elas vão conseguir nos enfraquecer, que usando essas pessoas, elas vão conseguir nos tirar dos caminhos de Cristo. Então, as trevas se achegam em pessoas que daí não estão no caminho e dão brechas com pequenas coisas, qualquer coisa que fazem que não são dos caminhos de Deus, elas abrem brecha para esse inimigo entrar. E ali usam as pessoas que amamos para nos perseguirem no sentido de querer nos fazer sair dos caminhos, retroceder. Então eles nos aconselham a parar, a largar tudo isso. Você era tão feliz antes, tão alegre antes, e agora tá desse jeito, você mudou, você não é mais o mesmo. Começam a dizer coisas, sabe? Então isso é o inimigo usando eles para nos atingir. Aí nós começamos, aquilo toca no nosso emocional, começamos a duvidar, a pensar se é mesmo, se eles estão certos ou não. Isso nos traz dúvidas. Porque o que a gente quer? A gente quer ficar perto de nossa família, né? A gente quer participar de tudo com eles, quer ficar com eles. Então o inimigo usa justamente isso para nos atingir. Usa do nosso emocional. Ele já sabe que é ali que você sente. Então ele usa uma pessoa, porque ele jamais vai usar uma pessoa longe. Uma pessoa que você não tem intimidade, uma pessoa que você não conhece. Às vezes até usa. Até aconteceu comigo, vou contar a vocês. Um dia eu peguei um ônibus e daí paguei rapidinho o motorista para passar rápido, para não atrapalhar as pessoas que estavam atrás. Dei o dinheiro certinho, passei rápido. Quando chegou na roleta, ele me trancou e eu tentei e não passava. Daí eu perguntei para ele, libera a roleta, né? Daí ele disse que eu não tinha pago. Eu disse, não, eu paguei, eu entrei e paguei. Não, tu não pagou, tu me jogou o dinheiro aqui. Mas olha, me disse um monte de coisas, o ônibus cheio. Eu fiquei assim, ó, mas fiquei firme, sabe? Não disse nada. Mas eu simplesmente dei o dinheiro certo, até dei um pouquinho a mais, mas só para não parar ali, para não atrapalhar o pessoal que estava atrás. Sabe assim, então ele disse tantas coisas que não tinha necessidade. Então o inimigo usa para te destruturar, para te envergonhar, tentar te envergonhar. Tudo coisas assim que a gente começa a perceber isso. E isso funciona no mundo espiritual bem assim. Então a nossa perseguição é assim, ela não é perseguição como a menina falou, que queria distância dos crentes. Claro, os crentes certamente estarão distante dela. Os lugares que ela frequenta não vai ter crentes. Então assim, não é uma perseguição desse tipo, é uma perseguição em matéria de querer nos afastar do nosso propósito, porque o inimigo ele sabe que Deus tem um propósito com você. E se você está ali firme, tentando obedecer, tentando fazer tudo que Deus quer, ele sabe que Deus vai conseguir cumprir o propósito. E geralmente o propósito de Deus em nossas vidas é ajudar pessoas, é libertar pessoas, que nem eu estou fazendo aqui com você, estou lhe ajudando a caminhada.
Então, o inimigo sabe que o propósito de Deus é nós tentarmos libertar o maior número de pessoas. E ele não quer isso. Ele não quer isso. Ele quer que todo mundo fique com ele, né? Então, aqui os apóstolos, eles sofriam muitas perseguições. Só que na época eram perseguições verdadeiras, porque daí era dos fariseus, né, aqueles que não acreditavam e que tinham medo de perder tudo que ganhavam. Tinham feito suas leis do seu jeito, tiravam proveito das pessoas, dos dinheiros, dos ganhos das pessoas. Então eles tinham interesses. Então não era só o inimigo que lutava contra, que sempre foi a luta do bem contra o mal, não. Era deles também. E aqui, como diz aqui, mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, pessoas que tentam enganar, pessoas que tentam, essas pessoas nunca vão ir adiante. Pessoas que tentam tirar proveito do povo de Deus, né? Tem muitas pessoas aí que nem grandes igrejas que a gente sabe, que tentam ganhar, tentam tirar tudo do povo, tentam às vezes tirar até suas casas, carros, tudo, propriedades que as pessoas têm, e tudo em nome de Deus. E isso não vem de Deus. Deus não faz esse tipo de coisa para beneficiar esses enganadores, para enriquecê-los, não. Deus quer sim que você ajude conforme você pode, que você ajude de coração, que você dê de coração aberto para ajudar as pessoas, mas não ser enganado pelas pessoas, ainda mais usando o nome de Deus. Nunca use o nome de Deus para tirar dinheiro de pessoas. Deus quer que a gente doe de coração, sem que aquilo faça falta, que a gente vá achar que faça falta. Porque mesmo que você sentir falta, Deus vai lhe suprir essa falta. Isso que você ajudou aí, Deus vai lhe dar em dobro. Então isso não vai lhe fazer falta nunca. Mas não tirar o que você tem, tirar seus bens, tirar coisas para dar a essas igrejas que estão se aproveitando de pessoas usando o nome de Deus. Esses enganadores, como diz aqui, vai ser difícil ou vai ser ruim o fim deles. Uma coisa é você ser enganador, você fazer falcatruas, você tentar levar vantagens, já é um pecado. Outra coisa é você fazer isso em nome de Deus e para o povo de Deus, que é o pior. Então você já está ciente de o que espera você, a não ser que você se arrependa, né? A gente vê casos aqui na Bíblia, pessoas que cobravam impostos, se arrependeram. Sempre você tem ainda uma chance de você se arrepender verdadeiramente e Deus aí cuidar de você, né? Então eu deixo essa palavra, para mim é forte, mas alguém aí deve estar precisando, alguém deve estar ou sofrendo perseguição, ou perseguindo alguém. Pare, reflita, pense bem em tudo que está acontecendo, procure ajuda e saiba que desde essa época aqui sempre foi normal. Pessoas, quando começam a seguir Jesus, passam por tudo isso, perseguições de todos os tipos. E nós temos que estar firmados na palavra
para conseguirmos superar tudo isso e seguir adiante. Amém? Então deixe essa mensagem, espero ter ajudado. Se ajudou, deixe seu joinha, inscreva no canal, compartilhe. E fique na paz do Senhor Jesus. Amém?